Nossos sentimentos, nosso abraço aí a toda a família Bravanel, a família do SBT e a todos que acompanham, né, e que de alguma forma tem a história do Silvio Santos misturada com a própria história, porque todos nós que escolhemos fazer TV, que assistimos TV, que acompanhamos a televisão brasileira, em algum momento já nos espelhamos nesse que é o maior apresentador da TV brasileira. Inclusive, agora há pouco, a nossa equipe de reportagem acompanhava o candidato à reeleição e prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, aqui em São Paulo, na sua movimentação de campanha, e aí ele aparou tudo ali para dizer que vai decretar 3 dias de luto aqui na capital paulista pela morte de Silvio Santos. Disse que toda a estrutura da prefeitura está à disposição para o velório do apresentador e a partir de agora, então, a gente vai trazendo mais informações também, mobilizando as nossas equipes, conversando com pessoas que eram amigas, que já trabalharam com Silvio Santos, que têm a sua história entrelaçada à dele, para trazer esses depoimentos aqui a você, já que essa construção vai sendo feita agora ao vivo. Infelizmente, né, com essa notícia, não era notícia que gostaríamos de dar aqui, pelo contrário, gostaríamos muito de dizer que Silvio Santos estaria deixando o hospital, recuperado mais uma vez, depois de ser internado por conta de uma gripe H1N1, ele conseguiu receber o alta, depois voltou ao hospital. Nós vínhamos acompanhando a situação de saúde dele, que segundo os médicos era ali de se observar, era preocupante e infelizmente hoje termina dessa maneira, né? Com a morte de Silvio Santos, que completaria 94 anos de idade no dia 12 de dezembro. Morre, então, aos 93 anos de idade, o maior apresentador da TV brasileira, Silvio Santos. Eli. E o SBT publicou nas redes sociais a morte do dono da emissora. A nota destaca, abre aspas, hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência e muita alegria, fecha aspas. Celso Portiolli também fez um post, esse post que vocês acompanham agora é o do SBT. No primeiro momento que soube da notícia, a SBT já publicou isso nas redes sociais e também tem o do Celso Portiolli, que diz o seguinte: hoje o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande. Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos, neste momento, deixo meus profundos sentimentos. Descanse em paz, Silvio Santos, você é e sempre será o maior. Algumas autoridades também começaram a se manifestar. Houve uma publicação aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo: hoje nos deixa Silvio Santos um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós. Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de comunicação do Brasil. Meus sentimentos às familiares e amigos, bem como as minhas orações pela dor da irreparável perda. Assina então o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto nós trazíamos aqui muitas das histórias do legado de Silvio Santos, o Acácio Miranda, o comentarista que está conosco, acompanhava também, e nós percebemos aqui à distância, Acácio, que você ficou emocionado, exatamente assim como todos nós, né, vemos nesse homem algum tipo de inspiração, algum tipo de história, de memória afetiva. É muito difícil você perguntar para alguém sobre Silvio Santos e a pessoa não ter alguma história, nem que não seja exatamente com o próprio homem Silvio Santos, mas algo que remeta à história de vida a partir do que ele comunicou e fez por meio da televisão brasileira. Cássio. Evandro, você disse exatamente sobre as memórias afetivas. Todos nós, sem exceção, vivemos alguma memória com o Silvio Santos. Temos algum fato da nossa vida marcante e que de alguma forma tem a participação do Silvio Santos. Confesso a você que lembro, ou pelo menos infelizmente vivi uma sensação parecida com a morte do Ayrton Senna muitos anos atrás, porque são dois grandes ídolos de todos nós e por trabalharem, por exercerem as suas atividades aos domingos, estavam juntos sempre com todos nós e com as nossas famílias. Então, indiretamente, o Senna
e o Silvio Santos fazem parte de boa parte das famílias brasileiras. Então, lembrar do Silvio Santos e lembrar desses momentos remete a todos nós diversas lembranças que nós vivemos com os nossos familiares. Então, é inevitável, você disse, nós ficarmos emocionados, porque são muitas as lembranças que vêm e são muitos os bons momentos que vêm. Ficam essas boas lembranças, ficam esses bons momentos que nós vivemos ao lado do Silvio Santos. A gente estava conversando aqui, eu e o Cine teve a oportunidade de participar do Teleton. Infelizmente, Silvio Santos não estava lá. Sabe que a grande expectativa quando a gente foi convidado para participar do Teleton, né, no ano anterior, era justamente a possibilidade de encontrá-lo lá pessoalmente. E havia até uma expectativa da imprensa como um todo se neste ano de 2023 haveria a participação do Silvio Santos depois de alguns anos afastados. Como a gente mostrou agora há pouco na reportagem, aos poucos ele foi deixando de apresentar os programas do SBT, até por conta da idade, da preservação da saúde, em alguns momentos ele não estava permanecendo aqui no país, e aí havia a expectativa de então, para o Teleton, haver a participação dele. Infelizmente isso não aconteceu, mais uma vez, né, todo o programa foi conduzido ali de maneira brilhante pelas filhas dele, por todos os apresentadores do SBT, que é uma casa muito acolhedora, que recebe a todos bem, independentemente de você ser um colaborador ou não, mas nós que partimos aqui da Jovem Pan, a convite do próprio SBT, fomos muito bem recebidos por toda a equipe de bastidor e também por todos aqueles que estavam na apresentação. E infelizmente nós não pudemos ter o contato ali direto com o Silvio Santos, mas dá para sentir muito dessa energia que ele montou ali naquela emissora, né? Dessa coisa de ser a emissora mais feliz do Brasil, né? De se ter, de fato, essa estrutura grandiosa, com muitos estúdios, com muita gente atuando ali por trás das câmeras para garantir que os programas fossem ao ar. Então foi uma experiência muito interessante, mas que infelizmente não contou mais uma vez com a presença do Silvio Santos. E você falando isso me fez lembrar, já trabalhei no SBT e essa energia de Silvio Santos, ela é espalhada por todos os cantos. Então você anda pelos corredores do SBT, é a TV mais feliz do Brasil, eu posso falar com toda certeza absoluta. O clima é maravilhoso, o sorriso de Silvio é espalhado por todos os lugares daquela emissora, as pessoas são muito respeitosas, são muito queridas ali dentro. Então, toda essa mágica que Silvio Santos é capaz, vou dizer que é capaz de fazer numa emissora, num ambiente, ele conseguiu transformar o SBT na casa mais feliz do Brasil. Então, tudo isso que você falou é a mais pura verdade. Essa conexão que ele tem de trazer alegria, de deixar o ambiente extremamente confortável é o SBT. Então, por todos os corredores, os camarins, é tudo muito iluminado com a presença desse homem, que é o maior, e volto a dizer aqui também que é, com toda certeza, era o ouvinte mais assíduo da Jovem Pan. Deu para perceber ali pela reportagem, pelos depoimentos que ele deu, né? Inclusive, a gente acompanha aqui nas redes sociais as manifestações de várias pessoas, sejam elas públicas ou pessoas comuns que acompanhavam o programa de Silvio Santos, e há ali uma comoção geral muito grande, principalmente na postagem que foi feita pelo próprio SBT, porque as pessoas correram ali para as redes sociais da emissora para garantir, de fato, que essa informação partisse de quem a detém, da família de Silvio Santos, da emissora, o SBT. E eu acho que isso acontece justamente porque ao longo dos anos, essa relação foi sendo construída a partir da popularidade que o próprio Silvio Santos implementou ao criar tantos programas de auditório. E os principais, principalmente o programa Silvio Santos, que era conduzido por ele, estabelecer essa comunicação, ouvir as pessoas, pegar também as escorregadas que elas davam ali nas cascas de banana que ele lançava, né, para o auditório, para as pessoas de fato cometerem alguns equívocos, e isso gerar ali um riso, né, de todo mundo. Tudo isso fez as pessoas se aproximarem muito dessa programação, desse apresentador, e é por isso que agora a gente acompanha essa comoção, que acaba se estendendo também às autoridades. Como mencionei para vocês, houve uma publicação feita ali pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e o presidente da Câmara também já postou uma manifestação na rede social. O Brasil perdeu hoje um dos maiores comunicadores da história da televisão. Minha solidariedade e orações à família e aos amigos de Silvio Santos neste momento tão triste. Sua trajetória pessoal, familiar e profissional é exemplo para todos os brasileiros. E é por isso que esse histórico, né, essa construção que passa pelas vidas das pessoas, gera tamanha comoção neste sábado
sábado pela manhã com a informação de que aos 93 anos de idade, na madrugada deste sábado, por volta de 4 horas da manhã, foi registrada então aqui em um hospital particular de São Paulo a morte do apresentador e empresário Silvio Santos. É impossível falar do Silvio Santos sem destacar toda essa genialidade que ele tem na comunicação, um carisma impecável e também a arte do improviso, porque como um bom comunicador, o improviso ele era campeão nesse quesito, e também a questão da programação sempre voltada ali para o público infantil, família, tendo como tradicional o programa dele de auditório, o programa Silvio Santos, com aquela marca registrada do aviãozinho, do dinheiro, de todos os apresentadores ali da história, né, da TV brasileira. Silvio Santos, com certeza, sem sombra de dúvidas, unanimidade, o maior de todos. Ele conseguiu traduzir, assim, até mesmo o modelo americano de apresentação para a televisão brasileira, e com certeza é um sucesso até hoje. Temos um convidado com a gente, é isso? Exatamente, a gente vai conversar agora com o Paulito Machado de Carvalho, né, que é diretor de rede de expansão aqui da Rádio Jovem Pan, já trabalhou também com o Silvio Santos. Paulito, é um prazer recebê-lo aqui, embora seja numa situação tão triste. E eu gostaria de saber de você quais são as memórias mais vívidas que você guarda com esse grande apresentador da televisão brasileira. Bom dia, Cine, bom dia, Elisângela, bom dia, amigo da Jovem Pan. Eu recebo a notícia com muita tristeza, porque tive uma relação muito próxima com o Cênor Abravanel. O Cênor Abravanel foi sócio da minha família, no Grupo Record, da família Carvalho, na qual tivemos uma convivência muito ampla, muito profícua, extremamente importante. O Silvio é alguém que, independentemente da sua comunicação, do seu trabalho no rádio e na televisão, que é imenso, foi um empresário de grandes participações, de grandes coisas. Eu, particularmente, estava presente na reunião em que o Silvio teve a oportunidade de formar o SBT, numa reunião com o ministro Haroldo Corrêa de Matos, em Brasília. Então eu acompanhei muito a vida do Silvio. Ele, nessa participação, nesta convivência que ele teve conosco no Grupo Record, sempre foi uma participação muito intensa, com uma presença diária do Silvio. O Silvio teve a oportunidade de trabalhar comigo na Rádio Record durante alguns anos, profissional extremamente competente, e que lá se apresentava ao vivo, diariamente. Então o Silvio sempre foi alguém extremamente cumpridor das suas obrigações, um empresário e principalmente um amigo muito importante. Ele teve uma ligação muito forte com minha família, com meu pai, com meus tios. É um ouvinte e foi um ouvinte assíduo da Jovem Pan, participava de todos os nossos projetos, estava sempre junto, sempre apoiando, sempre ajudando. Então é alguém que eu só tenho lembranças positivas a respeito dele. Vitor, qual a característica mais marcante de Silvio para você? A parte mais importante para mim é a parte empresarial, porque foi aquela em que eu tive, vamos dizer, um contato maior, porque o Silvio, como comunicador, o melhor do Brasil, é de conhecimento público, não há quem não conheça no mundo o Silvio Santos. Mas o Silvio, como empresário, era alguém extremamente competente, extremamente dedicado, era uma pessoa que, numa reunião, ele tinha a oportunidade de anotar tudo aquilo que se falava. Ele era extremamente interessado em conhecer as coisas, em saber o desenvolvimento das coisas, como é que se viajar neste ou naquele setor. Era uma pessoa extremamente partícipe da vida empresarial. Eu tive esta oportunidade de poder conviver com o Silvio, o que para mim é uma coisa inesquecível. Como diretor aqui do Grupo Jovem Pan, você conhece muito do bastidor, né, de rádio, de TV, e você sabe o quanto isso toma o tempo do gestor, né, de quem está tentando conduzir, pensando em programação, naquilo que vai ser feito e que não vai. E aí, de repente, você tem um homem como o Silvio Santos, que, como você mencionou, o que você mais admira é o empreendedorismo dele, é o Silvio Santos, empresário, que, além disso, ainda dava a cara ali na frente das câmeras para conduzir um programa e simplesmente fazer com que boa parte das memórias que as pessoas têm hoje de televisão seja conectada justamente ao programa do Silvio Santos, a esse programa de auditório, a esse brincar na TV. Como que você entende que é possível, né, que esse homem foi capaz de levar tão bem ambas as coisas, o empreendedorismo, esse bastidor da TV, que é exaustivo, e ao mesmo tempo ainda conduzir de maneira brilhante esses programas ali no SBT? Eu estive com o Silvio muitas vezes no seu escritório na Rua Leiria, próximo ali ao Parque Ibirapuera.
O Silvio tinha uma característica fundamental. Primeiro, a cabeça dele era exclusivamente artística, ele se dedicava exclusivamente a fazer aquilo que ele gostava. A programação do SBT era uma programação feita por ele, Silvio, a ponto, por exemplo, não é, de que num determinado horário, vamos supor 20 horas, desculpe, se apresentava um determinado filme e que dava X de audiência. E ele, às 22 horas, mandava repetir o mesmo filme que às 20, porque partia do pressuposto que havia uma mudança de público e que o público que tinha assistido às 20 horas não era o mesmo das 22. Ele tinha algumas coisas, assim, extremamente criativas, extremamente importantes na área de televisão. Paralelamente a isso, como empresário, inegavelmente está aí tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele fez, tá? Desde o momento em que ele começou, logo no início, a vender o carnê do baú da felicidade, que, aliás, o Boni, outro dia, numa entrevista, deu uma declaração que é pura verdade. O Silvio, quando falava, ele ficava muito vermelho. E ele tinha uma Rural Willys em que ele promovia a venda do carnê neste veículo. E ele ficava vermelho e acabou ficando com o apelido do o peru que fala. Isto o Boni disse outro dia, então eu estou confirmando aquilo que o Zé Bonifácio Oliveira Sobrinho disse. Ele realmente era o peru que fala. O Silvio era uma pessoa excepcional em todos os sentidos. Eu acho que é uma perda muito grande, eu vejo isso com muita tristeza. Até porque pela amizade que tinha por ele, enfim, por tudo o que ele significa para o Brasil. E, Paulito, é muito importante a gente falar, ele morre no dia 17 de agosto de 2024 e dia 19 a emissora ia comemorar praticamente aí 43 anos. O canal preparava até homenagens junto, né, mostrando fotos do empresário. Então, ele morre dia 17 e a TV ia comemorar dia 19, 2 dias antes aí. É um momento que, mais uma vez, vai marcar todos com toda certeza. E esse legado que ele deixa, né? As filhas aí no comando, que estavam, né? Estão conduzindo tudo muito bem. Ele afastado desde a época da pandemia, se eu não me engano, que ele está afastado, né? Dos programas. Ele chegou aí na emissora algumas vezes, mas não participou por conta mesmo das condições. Paulito, como que segue agora o SBT, a TV mais feliz do Brasil? Eu acho que segue muito bem, porque as filhas do Silvio são extremamente competentes. A Patrícia é uma excelente apresentadora, a Rebeca administra a empresa com grandes propriedades, né? Eu acredito firmemente que, de alguma forma, o Silvio também, dentro da sua inteligência, da sua competência, promoveu dentro da empresa uma reformulação que possibilitasse ela prosseguir no futuro. Eu tenho certeza absoluta de que isto vai continuar. O SBT continuará forte como sempre foi, continuará voltado à sua programação mais naquele viés popular, que é característica do SBT, e que o Silvio vai deixar a sua imagem e a sua presença. Eu vou até aproveitar para confessar uma coisa para vocês aqui, que eu não sei efetivamente como nem quando vai acontecer, mas eu tive a oportunidade de, alguns meses atrás, participar de um especial que o Silvio Santos, que o SBT está montando sobre a vida do Silvio Santos. Olha só. Então ouviram lá depoimentos de várias pessoas e um dos depoentes fui eu. Eu tive participação, gravei algumas horas lá no SBT, contando um pouco mais da história do Silvio e tal. Isso, claro, será, não sei se vai ser feito em capítulos, será uma série, enfim, o que será. Naquela ocasião mantinha-se um sigilo em torno do assunto, porque pelas razões óbvias, né? Mas já se preparava de alguma forma alguma coisa para homenagear o grande Silvio. E eu tive a oportunidade de poder participar disso. Paulito, olha, é muito interessante acompanhar o seu depoimento. E o Paulito conversa conosco por telefone, por isso que não está aparecendo a imagem dele ali, né? Foi uma mobilização muito rápida e saber que a sua participação foi tão intensa que você, inclusive, vai participar aí, né, desse depoimento, desse documentário que está sendo montado. E, Paulito, você participou também da venda, né, da TV Record na época.
E havia muito diálogo seu com outros empreendedores, com outros empresários como o Silvio Santos, nesses momentos de movimentação intensa, nesses momentos em que são tomadas atitudes e decisões que mudam, né, o caminho que a comunicação brasileira vai seguindo, porque a Jovem Pan também é parte disso, né? A Jovem Pan também, assim como o Silvio Santos, faz essa construção ao longo de décadas. E como que foram esses momentos e de que maneira que Silvio Santos teve ou não protagonismo nos bastidores, nas conversas, nos conselhos, nas decisões que eram tomadas? Bom, primeiro eu queria salientar que nós, família Carvalho, somos talvez, certamente, a família mais antiga no setor de radiodifusão. A nossa vida começou em 1931, quando meu avô começou com a Rádio Record. Dali para frente, nós fomos sempre envolvidos neste processo. Eu trabalho desde os 14 anos de idade, fazem 62 que eu sou radialista e jornalista profissional, em função de vida, além de ser formado em administração de empresas e economia, mas a nossa vida sempre foi muito voltada a esse setor. O nosso trabalho todo sempre foi um trabalho de chão de fábrica. Quer dizer, a família Carvalho sempre se notabilizou por isso. Meu tio, Antônio Augusto, meu tio Tuta, como integrante da equipe A, responsável pelos grandes programas da TV Record, os festivais, o Dia B, enfim, tudo aquilo que se fazia, que era excelente, excepcional. Meu tio tinha uma visão de vida e de mercado extraordinária. Criou a Jovem Pan, que sempre foi um sucesso. Estamos aí há mais de 80 anos servindo ao Brasil de uma forma muito intensa, muito partícipe. Sempre foi uma emissora muito ligada aos problemas de São Paulo, à cidade de São Paulo. Nós sempre tivemos um jornalismo extremamente vibrante, partícipe, atuante, presente em todos os grandes acontecimentos. E como sempre acontece, as coisas surgem em função de oportunidade. E a Jovem Pan sempre esteve presente nos momentos oportunos, o que fez com que, de alguma forma, nós saíssemos. Por ocasião daquela negociação da venda da empresa, era alguma coisa que, naquele momento, circunstancialmente, fazia-se necessário. E aí o Silvio teve, evidentemente, conosco uma participação muito importante neste negócio todo. E Silvio, tinha uma preocupação, naquela ocasião, muito interessante. Ele não queria que a empresa, de alguma forma, fosse para um grupo que pudesse, de alguma forma, concorrer diretamente com ele. Na ocasião, ele tinha muito medo da entrada de um capital estrangeiro, eventualmente uma Televisa do México, enfim, ele passava pela cabeça dele uma série de coisas. Quando se viu a oportunidade de ser um grupo evangélico, sem qualquer ligação naquele momento com o nosso meio, e acabou se entendendo que seria a melhor opção e a melhor alternativa fazermos aquele negócio. Nós continuamos, evidentemente, com a Jovem Pan. Eu migrei do Grupo Record para o Grupo Jovem Pan, a convite do meu tio Antônio Augusto Tuta, e estou com vocês aí, com meus companheiros até hoje. E vamos tocando a nossa vida e vamos para frente, o que é mais importante, mas lamentando sempre o passado e principalmente aquilo que passou. O Silvio é insubstituível como pessoa, acho também que como empresário, ele foi um empresário extremamente vitorioso e praticamente sozinho, porque ele construiu aquilo tudo praticamente sozinho. Essa é a grande realidade. Diferentemente de, eventualmente, outros grupos que têm aí outro tipo de apoio e tal, que ele não tinha. Ele era efetivamente um comunicador de televisão, cujo sonho era ter uma rede de televisão, que foi efetivamente aquilo que ele fez. Paulito, muito bem. Quantas histórias com Silvio Santos. Eu agradeço demais a sua participação aqui. Com certeza, durante a programação, você volta para relatar mais um pouco sua vivência ao lado desse grande apresentador da televisão brasileira, Silvio Santos. Muito obrigada, Paulito. Eu não poderia encerrar sem deixar de cumprimentar vocês pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo aí de retrospectiva. Eu estou acompanhando isso desde as primeiras horas, desde os primeiros momentos. Eu também sou um ouvinte assíduo da Jovem Pan, e não de hoje, já há muitos e muitos anos, independentemente da minha função profissional. Eu ouço a Jovem Pan porque gosto da Jovem Pan, acho a Jovem Pan a minha programação. Eu queria cumprimentar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, a Mariana, enfim, a todos vocês que estão aí. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade e um bom dia. Bom dia, muito obrigado. Obrigado, Paulito. Olá, amores! Sejam muito mais que bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Dora Elis e você está no canal Filha de Pai Famoso.
O vídeo de hoje é um vídeo para homenagear um dos maiores comunicadores do mundo e o maior, na minha opinião, o maior apresentador brasileiro, Silvio Santos. Senhor Abravanel. Bem, mas antes de começar a mostrar o nosso vídeo, eu quero contar uma história da minha família que tem uma certa ligação com o Senhor Abravanel. Gente, verdade, meu primeiro carro, quem me deu foi o Silvio Santos, e a moto que tá aqui na minha casa também foi por causa dele. Vou contar pra vocês. O meu pai ganhou uma indenização da TV Tupi, logo que eles chegaram na cidade onde eles moram hoje. Não vou falar por segurança. E quando ele ganhou essa indenização, o que a gente fez? Ele comprou um carro e comprou uma moto. E a gente nunca tinha comprado. Então a primeira moto da minha vida e o primeiro carro que eu tive foi indiretamente o Silvio Santos que me deu. Por quê? Porque foi com o dinheiro da indenização da TV Tupi que eu comprei o carro. Se ele não tivesse pago esse dinheiro pro meu pai, que na época foi mais de 50 mil reais, a gente não tinha conseguido comprar o carro. E até hoje, a moto que meu pai usa pra dirigir foi o Silvio Santos quem deu. Então eu me senti na obrigação de fazer essa homenagem e de contar essa história pras pessoas. Porque quantas famílias o Senhor Abravanel já ajudou que você não sabe. Eu fui ajudada pelo Silvio Santos. A minha família foi beneficiada por causa do Silvio Santos. E muita gente não sabe, tem gente que nem conhece meu pai. O nome do meu canal é Filha de Pai Famoso por causa dessas histórias, que meu pai trabalhou mais de 50 anos na televisão. Mas tem muita gente que não sabe quem ele é, tem muita gente que não conhece. Meu pai é compositor do MPB, tem muita gente que não sabe disso. Tem muitas pessoas, nem a família, nem os parentes não sabem, que dirá os outros da rua, não é verdade? Então tem muita coisa da minha vida que as pessoas não sabem. E tem muitas histórias da televisão que o meu pai viveu, que meu pai trabalhou e que as pessoas também não sabem. Às vezes, quando eu tenho tempo, eu trago aqui no meu canal e mostro pra vocês. Mas não é sempre que eu consigo fazer isso, porque o meu trabalho exige demais de mim. Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tenho muitos clientes, eu faço muias coisas, né? Então não é sempre que eu tenho tempo para poder fazer isso. Mas hoje é um dia importante para o Brasil. É um dia que a gente perde um dos maiores comunicadores do mundo, nosso maior apresentador, o nosso querido Silvio Santos, que eu tenho certeza que o céu tá em festa, que ele chegou lá sendo muito bem recebido, de uma forma muito especial, porque é uma estrela, ele virou uma estrela, né? E é isso, gente. Eu queria contar essa história pra vocês e queria compartilhar isso com vocês, que o meu primeiro carro foi o Silvio Santos que me deu e a minha moto também, tá bom? Então vamos acompanhar o vídeo e vamos conferir aí. Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Deixa eu aprender mais. Aham! Aham! Vamos que eu já tô suando, viu? Vambora. O programa de vocês é a que hora da tarde? Das 3h30 às 6h15, depois vem o Chaves. Das 3h30 às 6h15? Eu vou começar a assistir o programa de vocês, sabe? Se assistir, vai ficar bobão. É um bom relax. E vocês fazem tudo isso no programa de vocês? Não, isso não é nem a metade. Mas tudo isso, quer dizer, é um bom passatempo? Pode crer. Vem pra Mara, você também. Vem! Maestro, qual é a música, maestro? Atenção, vocês estão em casa, aula, essa aqui, a direita, e aí faz o quê? Assim, vai, aí, assim, aí, vai, agora mais depressa, aí, vai, agora mais depressa,